Olá, aqui é o Robson Araújo, do site www.cursoapometria.com. E hoje eu trouxe aqui um assunto que nós estudamos bastante na apometria, que é a chamada simbiose espiritual. Eu não sei se você sabe o que é simbiose, eu trouxe aqui até uma definição, né? A simbiose, ela se entende por uma duradoura associação biológica de seres vivos, harmônica e às vezes necessária, mas que pode trazer, né, benefícios recíprocos. Essa simbiose, que é essa associação, né, biológica de seres vivos, ela acontece muitas vezes na natureza, através de plantas, que uma se beneficia da outra, ou mesmo de animais, tá? Mas no caso da simbiose espiritual, isso aqui entra dentro do campo das obsessões, dentro dos campos das obsessões, tá? E eu vou dar um exemplo para você aqui do que acaba acontecendo muitas vezes com uma obsessão. O que é uma obsessão, né? Uma obsessão é quando você tem aqui um ser, né? Eu vou fazer aqui o meu bonequinho, né? Ele obsedia o outro, tá certo? Ele obsedia o outro. E aqui é um outro bonequinho representando uma outra pessoa, tá? Não importa se esse aqui é um ser espiritual, se é um espírito, ou se é um ser encarnado. Mas ele está obsidiando, tá certo? Existem várias formas de obsessão. Mas existe também uma dupla obsessão. É quando este aqui obsedia este, tá certo? Mas quando este aqui também obsedia o outro, tá? Ele também obsedia o outro. Só que como é essa obsessão? Essa obsessão, ela muitas vezes ela não é clara. Essa obsessão não é aquela obsessão de um cobrando o outro, de um sugando energia do outro. Essa obsessão, que nós chamamos de simbiose espiritual, é quando cada uma dessas pessoas, né? Quando essa pessoa aqui, né? E quando esta pessoa aqui, nossa, ficou cheio de traços, né? Do jeito que eu gosto. Ela acredita que para ela conseguir alguma coisa, ela precisa do apoio da outra pessoa, tá certo? Então, essa pessoa acredita que precisa dessa e essa pessoa acredita que precisa dessa. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo. Dois sócios, né? Duas pessoas resolvem fazer uma sociedade. E de repente aquela sociedade não está indo bem. Mas o sócio A, né, ou a pessoa A, vou até colocar aqui A, ela acredita que só vai conseguir se o B estiver junto, né? E o B acredita que só vai conseguir se o A estiver junto. Mas chega num ponto tão grande em que o A não faz nada sem consultar o B e o B não faz nada sem consultar o A. Mas não é só uma questão de consulta, porque isso seria até natural dentro das empresas, você precisa consultar. Mas o que acontece é que o A já não toma mais nenhuma iniciativa na sua vida. Então ele nem pensa em desfazer essa sociedade que não está indo bem, porque ele não acredita que sem o B ele não vai conseguir. E o B também acredita que não vai conseguir nenhuma outra atividade, fazer mais nada sem que o A esteja junto. Tá? Pode ser que no modelo assim de sociedade isso não fique muito claro, porque de uma certa forma, quando você tem um sócio, é natural, sadio e normal que os sócios se comuniquem e que os sócios procurem trabalhar juntos de forma harmônica para conseguir um objetivo. Isso está perfeito. O que acontece aqui, e que talvez esse exemplo não seja o melhor, mas eu vou dar outro, é que eles deixam de acreditar em qualquer outra possibilidade e não conseguem enxergar nenhum caminho sem que o outro esteja presente. Aí nessa hora é a hora que ocorre o que se chama de simbiose espiritual. Então, vocês querem ver um outro exemplo? Vou até tirar tudo aqui, ó. Um outro exemplo que nós vimos isso, um outro exemplo que nós vimos, né? Entre duas pessoas, na verdade eram duas amigas, tá? A amiga A e a amiga B.
tá certo? A amiga A não fazia nada sem consultar a amiga B. E a amiga B não fazia nada sem consultar a amiga A. Mas, gente, é nada. É até na hora de vestir uma roupa, até na hora de, puxa, onde que eu vou matricular meu filho? Qual o melhor dia para comemorar um aniversário? O que você acha que eu devo cozinhar nesse fim de semana porque meus pais vão vir em casa? Nada, nada. Uma dependia da outra. Uma não fazia nada sem consultar a outra, tá? Esse tipo de associação ficou de uma forma assim tão condensada que, novamente, eu repito, A não fazia nada sem consultar B e B não fazia nada sem consultar A. E virou uma relação de dependência, tá? Essa relação de dependência ela ficou tão forte que quando A ficava doente, B passava 2, 3 dias, tinha uma doença semelhante à do A, seja uma gripe, seja uma dor de garganta, ou seja até alguma coisa mais séria. E achavam isso bonitinho, achavam como se fossem irmãs, irmãs no mundo espiritual. Só que uma dessas pessoas acabou pedindo ajuda por um fato. E o que acontece? Nós não sabemos nada, não sabemos dessa relação. Mas foi advertido pela própria espiritualidade que havia uma relação de simbiose com uma amiga. E deu as características, né, da amiga. E nós comentamos, olha, tá aqui, a espiritualidade comentou conosco, você tem uma relação assim, 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 assim. Bom, o que ocorre é que ela ficou espantada, né? Espantada porque, assim, ela sabia exatamente quem estava sendo dito. E ela não tinha noção, né, do quanto isso estava sendo negativo, tá certo? Porque nessa relação aqui não existe só essa consulta mental. Existe toda uma gama de fluidos que são trocados e que são interligados, tá? Isso pode ser tão forte, gente, que para você fazer um rompimento aqui, você vai fazer assim, ó, pum, romper. Esse rompimento ele pode ser até prejudicial, tá? Ele pode ser até prejudicial. Então, ele tem que ser um rompimento que precisa ser muito bem trabalhado espiritualmente. Na apometria, nós temos as ferramentas para trabalhar com isso, tá? E muito bem, nós comentamos, né? Cabe a iniciativa, cabe a permissão, né? Ou mesmo o querer para que essa relação ela seja sadia e não uma relação de dependência. E muito bem, e foi feito realmente um trabalho espiritual, né? E houve uma mudança na vida de A, como houve uma mudança na vida de B, né? Algumas oportunidades, algumas coisas começaram a surgir para A, que acabou a levando para um caminho diferente daquilo que ela vivia. Porque tudo que ela vivia, tudo, aliás, que essas duas amigas viviam, estava sempre dentro de uma correlação e dentro de um mundo que elas criaram para elas mesmas, né? E elas não se permitiam dessa forma vivenciar outras oportunidades de trabalho, até mesmo morarem um pouco mais distante uma da outra, tá? Eu acredito que para muitos que estão ouvindo esse vídeo, a simbiose espiritual é um assunto novo, tá? Mas quando nós ficamos atentos, né, com o nosso pensamento presente para essa situação, a gente começa a ver situações em nossa vida, né? Lógico, não é uma coisa corriqueira, mas a gente começa a observar situações que se encaixam com isso, né? E a própria espiritualidade, dentro dos trabalhos espirituais, uma vez que eles sabem que nós temos conhecimento, eles exploram isso e falam, ó, esse aqui é um caso de simbiose, está acontecendo isso, está atrapalhando isso na vida da pessoa, né? Então, assim, nós já vimos casos de simbiose entre os sócios, entre familiares, entre amigos, tá certo? E trazendo uma relação muito negativa para ambos e muito limitante na vida de ambos, principalmente em termos de experiência, em termos de oportunidades, né? Exatamente porque achavam que só podiam ultrapassar barreiras se estivessem juntas. E, na verdade, não ultrapassavam essa barreira exatamente porque havia
essa limitação, tá? As experiências, elas servem para nos ensinar coisas novas, elas servem para que possamos experienciar novos conhecimentos, novas oportunidades, que quando trabalhamos com isso, surgem novas situações. Mas quando nós vivemos numa situação assim de interdependência, né, isso acaba criando um fator de limite muito grande. Então é isso, gente. Eu queria trazer essa informação para vocês hoje, né? Algo que nós estudamos na apometria, que nós vemos nos trabalhos de apometria, e principalmente a gente consegue enxergar o que era antes e como essa vida se transforma depois, tá certo? Então eu queria que você ficasse presente também para essa situação. E se você tiver interesse em saber mais sobre apometria, você pode se inscrever na nossa lista. Nós sempre informamos quando nós temos novos vídeos, novos lançamentos, e também temos um curso online sobre apometria, tá certo? Então, te espero no nosso próximo encontro. Até lá. Tchau, tchau.